Vamos lá. Aqui, me deem um ok quando vocês estiverem vendo. Foi? Ok. Beleza. Então, olha só. Eu deixei algumas datas aí bem importantes, tá? Que é aqui. O dia 27/2, o dia 5/3, o dia 19, o dia 26, o dia 2/4, o dia 7/5, o dia 14/5 e o dia 21/5. Então, assim, quem estiver com o caderno completo, tiver essas datas, não vai ter dificuldade nenhuma de fazer o trabalho, né? Porque afinal vocês estão em casa, vocês têm a internet, vocês têm o caderno, vocês têm todo o material para consulta, né? O importante é a gente estar revisando esses conteúdos de alguma maneira. Tá? Anderson e Maria Clara, a gente tá fazendo a revisão para avaliação da semana que vem, certo? Beleza, vocês já estavam, os colegas disseram que vocês já estavam sabendo, né? Aí, beleza. Então, vamos voltar lá no dia 27/2. Todo mundo arruma aí o caderno. Lá no dia 27/2. Dá só um minutinho. Beleza, então vamos lá. Dia 27/2, o que a gente tem lá, pessoal? O que vocês acharam aí no caderno nessa data? Qual é o título que tem? O que é O história? que é história? O que é história? Vocês lembram desse dia, o que a gente fez na escola? Sim. Vocês lembram que a gente assistiu um vídeo para tentar entender o que era história? Sim. Sim? Beleza. E aí, o que vocês têm que é história aí? História é o quê? É uma ciência que estuda o tempo? Será que é o tempo? Que a gente está estudando só o tempo? É uma ciência que estuda o passado, o presente e o futuro do ser humano? Dá para escrever assim. Mas vamos pensar agora. Tudo que a gente vem estudando até aqui, aguenta aí um pouquinho. Tudo que a gente vem estudando até aqui é quem que fez? O ser humano. Tá, então tá certo. É uma ciência que estuda as ações do ser humano. As ações do ser humano. A gente fez um desafio, não foi? Um desafio, vocês lembram? Ao longo do tempo? Ao longo do tempo, isso aí. Então, essa é uma frasezinha pronta, né, do que é história. Mas como o Gui falou, dá para entender que é no passado e no presente. No futuro a gente ainda não consegue, né? A gente pode imaginar como algumas coisas talvez serão, enfim, pensando no que já aconteceu. Mas o futuro a gente deixa fora dessa linha, tá? Então a gente estuda o que o ser humano fez no passado. Não é correto dizer que é só o tempo, né? Porque a gente não estuda só o tempo.
É só a gente olhar para tudo que a gente vem estudando. A gente estudou como surgiu o ser humano, como ele chegou na América, como é que ele aprendeu a escrever, os tipos de escrita que ele inventou. É muita coisa que a gente vem trabalhando, né? Então, isso é importante a gente se dar conta. Que a história, e ela é feita... Será que a história é feita pelos seres humanos, pelas pessoas só mais importantes? Não. Não, ela é feita por todos, né, gente? Uma vez se considerava história só o que as pessoas importantes tinham feito, ou só o que os povos vencedores de alguma batalha, de alguma guerra, que conquistaram muitas coisas, eram contadas. Essa história que a gente está trabalhando dos indígenas começou há pouco tempo a ser contada. Até então não importava. Importava eram os portugueses que chegavam aqui, ponto. O resto que se dane, né? E hoje a gente vê, não, que tem toda uma importância histórica dos povos, por exemplo, que aqui no Brasil viveram. E que ainda vivem os descendentes, né? Tranquilo até aqui, gente? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, tá? História é uma... Ai, por que é ciência? Vocês lembram? É por causa de estuda os atos das vidas passadas dos seres humanos? Não. O que quer dizer a palavra ciência? Por que é uma ciência e não é uma matéria, não é, sei lá, outra coisa? O que a ciência faz? É um modo de estudar sobre o ser humano. O que vocês fizeram na feira de ciências, na mostra científica o ano passado? Vocês pesquisaram? Vocês fizeram experiências para comprovar alguma coisa? Sim. Vocês fizeram observação daquilo que vocês estavam estudando? Vocês chegaram a alguma conclusão disso? Isso é ciência. Vocês fizeram ciência na feira de ciências do ano passado, porque vocês pegaram um assunto, vocês observaram, vocês fizeram experiências, vocês fizeram pesquisa e vocês tiraram suas conclusões. Verdade? Muito bem. A história é isso também. A história observa os fatos, ela tem um tema, ela observa os fatos, ela faz experiências, ela pesquisa, estuda e chega a conclusões. Por isso que a história é uma ciência. Como é que os historiadores descobriram o significado dos hieróglifos? Eles observaram o quê? A pedra, as Pedra outras... de Roseta. As línguas que estavam na pedra. Isso, eles observaram aquela pedra, né? Observaram. Aí, eles começaram a fazer experiência, né? Eles começaram a comparar os tipos de letra, começaram a observar, começaram a estudar e eles chegaram a uma conclusão. A história não é achismo. Ah, eu acho que era assim. História é ciência. Quando a gente diz eu acho, a gente não está fazendo ciência. E a história se baseia em ciência, em comprovação. Tá? Tranquilo? Então, vamos seguir. Encontrem para mim lá o dia 5/3, que é a próxima aula. O que nós temos de importante aí? A história e o tempo? A história e o tempo. Então, se a gente está estudando história, que história tem a ver com o tempo, a gente tinha que entender o tempo, né? Muito bem. A gente assistiu um videozinho, lembra? E a gente fez uma linha do tempo da nossa vida. Lembram também? Vocês tinham que desenhar 2 fatos do tempo presente, 2 do tempo passado, um do tempo presente e um do tempo futuro. Lembram? Ok. Então, aqui nós seguimos, tá? Só para dar uma relembrada que a gente começou a questão do tempo aí. Nós tínhamos que ter anotado dia 12. Anotem aí também dia 12, que o importante não tá no dia 5, tá no dia 12. O prof se atrapalhou aqui. Anotem aí dia 12, tá? O que A diz divisão aí? do tempo? A divisão do tempo, isso aí. Ok.
Então, a gente estudou que o Papa Gregório, lá no ano de 1582, ele organizou o tempo, né? Dos países que eram cristãos. E aí, ele fez uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, qual era o ano que ele marcava importante? Qual linha do tempo que o Papa Gregório decidiu? Qual era o início da contagem do tempo, da linha do tempo do Papa Gregório? Era que ano? Depois. Ano 1? Ano 1, exatamente. Então, o ano 1, o Papa Gregório organizou como o ano que inicia a contagem. Ai, sumiu ali. A contagem do tempo. Vocês têm aí? Ok. Então, a gente vai só revisar. Eu podia encher vocês de perguntas para fazer, mas acho que não é legal. Acho melhor a gente ir conversando e lembrando e olhando o caderno, tá? Então, nessa linha do tempo, a gente tem o ano 1. E o ano que a gente vive hoje? 2020. 2020. Eu vou botar aqui no final da linha do tempo, que é o tempo presente, tá? 2020. Beleza. O que o Papa disse? Como é que ele chamou o que aconteceu antes do ano 1? Aqui, ó. Antes de Cristo. Aqui, esse tempo, que vai desde o surgimento do ser humano até o ano 1, ele chamou de... Antes de Cristo. Peraí, antes de Cristo. E do ano 1 até hoje, ele chamou de... Depois de Cristo. Depois de Cristo. É um desenho minúsculo. Lá eu botei um A maiúsculo, mas é minúsculo. Depois de Cristo. Tranquilo? Foi isso que a gente aprendeu nessa aula. E também a gente viu as medidas. A história usa muitos séculos, né? Para a contagem de tempo. Aí, acho que esses aqui vocês não vão lembrar. Ou será que sim? Vamos ver. Aí. Vamos ver se vocês lembram. Como é que eu sei que ano é esse aqui ou que século é esse aqui? Vocês lembram? Que tinha que fazer uma continha. Vocês lembram disso? Uhum. Vamos tentar ver aqui? Vamos ver nos exercícios que vocês fizeram. Como é que eu sei o ano 200, a que século ele pertence? 2, 1. Eu tenho que fazer 2. Como é que eu tenho que fazer essa continha? Para lembrar. Eu tenho que fazer 2 mais 1. É igual a quanto 2 mais 1? 3. Então, o ano 200 é século 3. Vou fazer para a gente relembrar. Tá? Perdão, tinha outra regrinha. Estou viajando. Tinha quando termina em 00. Estou ainda dormindo. Quando um ano termina em 00, a gente não soma mais 1. A gente só faz 2. E aí, o ano 200 é século 2. Tá? Quando um ano não termina em 00, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 2 primeiros números, que é o 17, e somar 1. Que século fica? 18. 18. Então, século. E o século ele é escrito com que números? Romanos. Números romanos, que são as letras, né? E esse que termina em 00, como é que fica? 15. Eu pego. Não precisa somar. Não precisa somar 1, fica só os 2 primeiros números. Então, o ano 1500 é século o quê? 15. Esse outro aqui, termina em 00? Não. Como é que fica, então? Eu tenho que pegar os 2 primeiros números, somar 1, e fica quanto?
11, então é século 11. 11. E aqui, fica que século no 2003? Pega os dois primeiros números. Número, soma 1, fica quanto? 21. 21. 1964. Pega os dois 19 primeiros mais números, 1 soma 20. fica 20. E esse aqui, 20 também. Mais um 20 também. Relembraram isso? Fácil, né? Muito bem. Esse aqui é o contrário, lembram? Como é que eu sei de que ano a que ano vai o século 5? Como é que é a regrinha que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 5, diminuir quanto? 1. Fica quanto? 400. 4. 4. 4. E eu copio esse 01 para cá. Então, o ano 5 começa em 401. E se são 100 anos, vai até quanto? 500. 500. Porque quando completa 501, pula para o outro século. Ok? Então, o século 5 vai de 401 a 500. Quem não tem, quem não fez, quem sumiu, quiser ir fazendo junto com a gente, vai ser bom. Aí já relembra. O século 11, vamos fazer mais esse. O que eu tenho que fazer? 11 menos 01 dá quanto? 10. Copio o 01 para cá e vai até quanto? 1.100. 1.100. Lembraram disso? Então, beleza, vamos seguindo. Qual a próxima data que a gente tem aí? 19 de março. 19 de março. E aí nós temos uma parte muito interessante. O que a gente viu no dia 19 de março? A divisão do quê? Dos períodos da pré-história? Dos períodos da história e da pré-história. Então, isso eu vou ver com vocês na internet. Olha só. Vocês tinham alguns exercícios. Eu tinha deixado uma linha para vocês fazerem, certo? Todos têm essa linha aí? Se alguém não tiver, vai acompanhando aqui e vai fazendo no rascunho aí para depois poder estudar, certo? É Então, que dia? Dia 19/3. Eu posso. Olha só, os historiadores, nós tínhamos que fazer duas linhas, né? A linha da história e a linha da Pré-história. pré-história. Então, olha só nesse desenho aqui, certo? Não, vou querer outro. Eu te confundi a mente. Pra ti tá no dia 20, Gui? Tá? Será que... Pra mim tá. Ah, Pra pode mim ser. também. Tá, ok, pode ser dia 20. Desde que tenha esses conteúdos, é excelente. Muito Em fontes bem. históricas? Não, é antes de fontes históricas, David. É antes. Tem lá as linhas do tempo. É esse aqui? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento que eu não enxergo. Peraí. Tá muito pra baixo. Mais para cima. Mais. Diz ali Idade Antiga, Idade Média, ou ali tá falando Paleolítico. Acho que é Paleolítico. Pré-história. Pré-história, tá. Então aguenta um pouquinho aí. É por aí. Isso, Gui. Aham. E depois história, exatamente. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui no livro de vocês. Peraí. Onde que tá? Por aí.
Olha só. Ah, quem guarda as coisas sempre tem, né? Ainda bem que o Gui mostrou, eu me lembrei da minha. Olha só. Ô, prof, eu não acho que eu não vi aquele dia. É possível que o senhor não tenha feito. Deixa eu olhar no meu caderno, deixa eu olhar nas minhas anotações aqui. Aguenta aí. Eu não tinha esse como registro. Mas tudo bem, David, tu vai anotando, certo? O que a gente vai fazendo agora. E os outros vão relembrando. Então, olha só. Eu tenho aqui... Deixa eu ver, Maurício. Foi o Maurício que me mostrou? Esse aí, muito bem. Encontrem na linha do tempo aí de vocês, se vocês têm o ano 4000 escrito ali. Vocês têm? Eu tenho. Ótimo. Então, essa data é a data importante para os historiadores. Eu vou começar, eu acho que eu vou fazer aqui no caderno, que é mais fácil. Então, quem não tem, vai pegando uma outra folha solta e vai desenhando o que a gente vai fazer aqui, certo? Vamos tentar fazer rapidinho, só para dar uma relembrada. Então, os historiadores pegaram essa linha do tempo e eles... A linha do tempo que o Papa Gregório tinha feito, enfim, com o tempo marcadinho. Aqui, vamos ver se em 10 minutos a gente consegue. Ano 1 para o Papa Gregório, né? Para os historiadores, qual é a data importante que foi marcado nessa linha? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que ano os historiadores consideram importante para eles? O ano 4000. Por que o ano 4000? Vocês lembram? O que tem de significativo? Importante? Surgimento do quê? Da escrita. Aquela escrita cuneiforme que a gente trabalhou. É essa que Eu os... coloquei aqui 3.300. Isso, pode ser um pouquinho diferente. Depende... Isso é uma data aproximada, tá, Gui? Pode deixar assim mesmo. Então, o que os historiadores disseram? Como é que eles disseram que... que nome eles deram para aquilo que aconteceu antes da escrita? Pré-história. Então, de 4000 para trás, foi chamado de pré-história. Tranquilo? Ô, prof, tô tentando achar o dia, mas não consigo. Tá, então pega um rascunho aí e vai fazendo, certo? Ou depois faz um print da tela para depois tu ter esse conteúdo aí, tá, David? Que vai entrar na prova. Tá. Eu também não tinha, Mas... agora eu tô fazendo. Ótimo. Ô, prof, eu vi naquele dia, não me lembro. É que nós já estávamos em trabalho à distância. Ah, então eu acho que eu tenho. Tá, na primeira aula no Zoom. Acho que foi a segunda aula, primeira ou segunda aula. E nem tinha Zoom ainda. A gente só mandava no portal, lembram? Então, prof, aqui tem aquela história do Piteco pra mim e depois já vem fontes históricas. Tá, então tu não tem. Então pega uma folha e desenha a linha do tempo. Olha só. Então, os historiadores... e aqui, o que a gente tem como início do tempo aqui que os historiadores acham importante? Primeiro hominídeo australopithecus. Isso, a gente tem o surgimento do ser humano. Surgimento. Vocês têm a data aí?
4 milhões. Cerca de 4 milhões. 4 milhões, tá? 4 milhões. Então, de 4 milhões até o surgimento da escrita, que é em torno do ano 4000, os historiadores chamaram de pré-história. Tranquilo até aí? E do tempo e do ano 4000 antes de Cristo até o ano 2020, hoje, os historiadores chamam do quê? De história. Muito bem. Então, daqui até os dias de hoje, os historiadores... Oi? Que é o coisa de 4.000 até 476 da Roma. Ah, tá. Já chegou lá. Aguenta aí. Aí é a história antiga. Então, aguenta aí. História. Muito bem. Então, a gente tem pré-história e história. Essa é a primeira divisão que a gente vai fazer, certo? Beleza. Daí, os historiadores dividiram a pré-história em 3 períodos. Aqui eu não vou marcar data, tá, gente? Vamos só ver eles em ordem cronológica, em ordem de tempo. Qual foi o primeiro período da pré-história? A Era Terciária? Oi? A Era Terciária? Qual o primeiro? Tem um nome aí. Primeiro... Idade Antiga. Não, eu tô falando da pré-história. Paleolítico? Paleolítico, muito bem. O primeiro período é o Paleolítico. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra. Tá muito pequeno agora. Paleolítico, esse é o primeiro período da pré-história. Depois, qual que veio? Neolítico. Neolítico, isso aí. Neolítico. E por último, da pré-história? Idade dos metais. Idade dos metais, tá? Isso. Idade da pedra polida é o paleolítico. Não, idade da pedra lascada é o paleolítico. Idade da pedra polida é o neolítico. E aqui é a idade dos metais. Certo? Então, Ô, prof, Oi. eu peguei aqui no livro e ele tá mostrando a coisa, tipo, que vocês estão fazendo ali. Ok, então pode estudar pelo livro. Tá? Então, eu tenho idade paleolítico, neolítico, idade dos metais. São 3 períodos. E da história, quantos períodos são? 4. São 4. Qual é o primeiro? A Idade Antiga. Idade Antiga. Depois, qual é o segundo? Idade Média. Idade Média. Opa, olha o que eu fiz. Peraí. Ah, já sei. Peraí. Aí, pronto. 8 e 3. Já vou botar aqui Idade Média. Idade Média. Depois. Idade Moderna. Idade Moderna. E Contemporânea. Idade Contemporânea. Idade Muito Contemporânea. bem. O que a gente vive? 2020. E o nome da idade histórica que a gente vive? Contemporânea. Muito bem. Então, vivemos na idade contemporânea. Cada uma dessas... Opa, sumiu aqui o história que eu tinha escrito? História. Cada uma dessas idades, ela tem uma data que separa. É claro que nós não temos que saber as datas. O que a gente tem que saber... Ô, saúde, Guilherme! O Machado. A gente tem que saber a ordem cronológica delas, né? E saber que cada uma aconteceu algo muito importante. Por exemplo, o Paleolítico,
para ir para o Neolítico, os historiadores consideraram o surgimento do fogo, né? O ser humano aprendendo a fazer o fogo. No Neolítico, a gente tem o surgimento da agricultura, né? E aí a idade dos metais é quando o ser humano sabe usar os metais para fazer espadas, lanças, etc, etc, etc. E os historiadores consideraram a escrita o mais importante, né? Aí começa a história é a Idade Antiga, né? Lá do Egito, depois a Idade Média, lá dos cavaleiros castelos, a Idade Moderna das revoluções e a Idade Contemporânea que a gente vive hoje. Tranquilo até aqui? Maria Clara, tu tá anotando? Tá. Eu acho que eu vou deixar esse... falta bastante? Não, só falta a idade contemporânea. Ótimo. Mais alguém tá anotando, gente? Tá. Pronto. Ótimo. Pessoal, eu vou encerrar essa reunião e vocês vão clicar no mesmo link lá no grupo e entrar de novo, tá bom? Que aí tem mais um pouquinho que eu quero revisar com vocês, beleza? Então, beijo.